Boa tarde, chegando aqui com o 13º vídeo falando sobre detalhe. E agora é detalhes de laje. Quero falar para vocês nas 4 posições de detalhes de laje, a distribuição do ferro sobre a laje. A posição positiva, vertical, horizontal, e a negativa, vertical e horizontal. Projeto esse que para mim foi o mais difícil que eu já vi para você entender. Tenho certeza que você também vai pensar assim como eu, mas vou fazer o máximo para você se sair bem nesta leitura de projeto. Vamos para o projeto? Seja bem-vindo ao nosso detalhe de laje. Aqui você está vendo a distribuição dos ferros sobre uma laje nervurada. Na posição longitudinal, esses ferros aqui são os ferros positivos, tá certo? Na posição longitudinal, depois a gente vai para a transversal e daí por diante. Esse projeto, para muitos, é um projeto complicado, né? Cheio de detalhe, é um imenso projeto. Se eu for falar sobre todos os detalhes desse projeto, a gente iria passar no mínimo 2 horas com esse vídeo. Não é possível. Então vou lhe mostrar os detalhes, porque possivelmente você irá pegar projeto igual a esse aqui. Depois a gente vai para outros projetos mostrando o jeito que outros projetistas representam. Mas eu quero dizer a você que a gente aprende muito com esse projetista, porque muitas vezes alguém não tem condição de pagar a um calculista, né, a um projetista. Ele mesmo faz os projetos dele e às vezes termina a gente não fazendo do jeito correto. Por isso eu digo que aqui a gente vai aprender muito. Muitos de vocês talvez já pegou projeto igual a esse e tem o seu jeito de desenvolver o seu trabalho, mas outros não. Então, para muitos é a primeira vez que ele vai ver um projeto assim. Eu quero que você observe uma coisa. Primeiro, você vai ver que aqui, ó, tem 3 traços. Isso aqui, ele está dizendo o quê? Os ferros que eu vou mostrar para você, ele vai ser distribuído nessas 3 nervuras. E o ferro que ele apresenta para você são 2 ferros. Um ferro é o 12.5 com 9,80 m. Aí ele bota mais um no N20, outro ferro com 12,5 m com 7,20 m. Aí ele diz o que? Quando você for distribuir esse ferro, o ferro maior você afaste lá da forma só aqueles 3 centímetros. O ferro menor você começa a 52 centímetros. Aqui está muito fácil, não é? Você vai distribuir esse ferro sem nenhuma preocupação de como ele vai ficar aqui. O segundo ferro, que eu chamei até de lances para facilitar, né? Aqui tem 4 lances, eu até botei aqui em cima. São 4 lances de ferro para que fique mais fácil para eu explicar para você. Aqui no segundo lance, ele diz que você, né, encosta os ferros aqui na frente, sempre lembrando, tem ferreiro que deixa encostado no painel, nunca deixar, senão você vai afastar depois. Afaste sempre aqueles 3 centímetros. O ferro aqui é virado 25. Você vai colocar ele
distribuindo aqui, ó, ao segundo lance. Primeiro lance nas 3 cubetas, segundo lance também nas 3 nervuras. Agora indo para o terceiro lance. Terceiro lance está aqui, ó, também começa os dois juntos, só que os ferros daqui, observe que vai ser no N21 ferro 10 com 9,50 m, depois mais, ele bota aqui mais um, quando ele se refere mais um, é um em cada espaço desse aqui, tá certo? Aí vem o segundo ferro, né, que é no N22, são 10 ferros com 8,30 m. Então, aqui ele está dizendo, aqui no lance 3, que ele vai ser distribuído, ó, ele colocou aqui, ó, aí diz assim, ó, coloque um aqui, 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 depois um aqui, outro aqui, outro aqui. São 6 ferros. Então, ambos os ferros, tá vendo aqui? O ferro 10 com 9,50 m e também o outro ferro 10 com 8,30 m são distribuídos aqui. O outro lance, ele vai ser colocado aqui, o lance 4, conforme eu classifiquei. No lance 4, como é que ele inicia? Ele inicia a mesma coisa, tá vendo? Só que aqui ele só tem uma virada de 20. São os dois ferros que está botando aqui junto, mas nunca os tamanhos são iguais, ou quase nunca. Veja aqui no N7, aqui eu mostro sempre para você, porque às vezes está aqui 2 ferros, 3 ferros, né? Ou uma vezes 2, uma vezes 3. Aqui não, ele está dizendo 1. Ele está dizendo para você, eu estou te dizendo que é um ferro 12,5 com 9 metros. E estou te dizendo que tem mais um ferro com no N8 com aqui, ó, ferro 10 com 8 metros. Ele diz assim, distribua esses ferros aqui, ó, olha só, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Aqui ficou muito fácil para você entender. Agora vamos para a segunda parte, que é onde as coisas começam a complicar mais. A segunda parte eu classifiquei com 6 lances. Então, lance 1, lance 2, lance 3, lance 4, lance 5 e o lance 6. Vamos observar daqui de cima como ele faz essa distribuição. Vamos para o segundo lance. O segundo lance eu classifiquei como 6 lances. É o lance 1, o lance 2, o lance 3, o lance 4, o lance 5 e o lance 6. Agora vamos observar como ele manda que você faça essa distribuição desse ferro. Observe que o primeiro, ele diz que você comece aqui, ó, encostadinho perto do seu painel, dando sempre aquele espaço. E são quantos? 1, 2, 3, 4. Aqui ele vai dizer a bitola do ferro, tá vendo? Aqui ele diz o que? No N14 você coloca um ferro 12,5 com 7,20 m. Aí observe só isso aqui, ó, tá vendo? Traço 7,80 m mais um ferro no N15 12,5 com 5 metros, traço 5 metros e 30. Eita, guerreiro, e o que significa isso? Ó, já
coloquei até um vídeo falando sobre isso lá no canal, né? Acho que alguém está lembrado. Isso aqui é quando lá na Gerdau, esse ferro aqui é um ferro que já vem dobrado da Gerdau. Então ele não tem a certeza do tamanho desse ferro. Então para ele é variável. Então como é variável, ele diz assim: você quando for procurar o ferro, você procura ou esse tamanho ou esse tamanho. Então quando ele bota aqui a 7,20 m, né, traço 7,80 m, eles não são bobos. Possivelmente você vai encontrar com esse tamanho aqui, 7,80 m, não 7,20 m. O outro, a mesma coisa, o ferro 12,5, você pode ir lá que você não vai encontrar com essa medida aqui, ó. Ele vai encontrar com esse. Agora, quando você vai cortar o ferro, quando não vem dobrado, aí sim, você vem aqui, você mede o tamanho, você já corta no tamanho certo, né? Entendeu? Então aqui ele diz que você começa daqui, mas o segundo ferro, observe o que ele diz aqui, ó. O primeiro ferro vem até aqui, o segundo ferro você vai voltar 1,8 m. Terminou aqui, ó, aí você vai botar 1,8 m e você vai fazer essa distribuição desse segundo ferro, que é o ferro 12,5, com possivelmente 5,30 m. Voltou aqui, aí você agora faz a distribuição, mesma coisa, tá certo? Onde você botou um, você vai botar o outro. Só vai ficar mais curto, é claro, porque ele determinou a saída daqui. Então é sempre bom você observar isso. Então aqui no lance 2, ele deixa bem claro, olha só, como é que você vai começar o primeiro e o segundo ferro. Só observando sempre a questão da distribuição. 1, 2, 3 aqui. Esse ferro aqui é o 12,59 metros. Depois, ó, o ferro 10, depois o N10, outro ferro 12, só que com 5 metros. Um com 9 e o outro com 5 metros. Aí ele diz, esse segundo lance, da segunda parte, você quando for começar o ferro maior, ele diz assim, ó, dê um espaço de 1 metro desse ferro que está vindo de lá, aí você volta aqui 1 metro e agora começa o ferro maior. E o ferro de 5 metros, ele diz o que? Quando terminar aqui, ó, o ferro maior, aí você começa ele com 2,55 m. Aqui você volta 2,55 m e faz a tua distribuição aqui dentro. 1, 2, 3. Tá certo? Vai estar bem explicado. Vamos agora para o terceiro lance. O terceiro lance, observe a seta. Ele tem como referência esse ferro aqui, ó. Tá vendo? Ele vai estar igual aqui, só que afastado, ó. Ele diz assim, ó. Afastado daqui 1,08 m, tá certo? O primeiro ele tem como referência aqui, o segundo afastado 1,08 m. E esse ferro aqui desse terceiro lance, ele é um ferro 10, tá vendo, com 9 metros, e o segundo também um ferro 10 com 5 metros. O lance 4, ele já tem uma referência de um jeito que você já tem aquela dificuldade para você entender
quando não tem nenhum ferro encostado, você tem que observar a que ele se refere. Ele se refere a esse aqui ou ele se refere a esse aqui. É bom que você observe até pela cubeta onde ele está indicando, para que você, né, quando botar o primeiro, você ter aquela certeza que o segundo ferro ele vai estar, olha, a 78. O segundo ferro, que é o ferro 12,5 com 5 metros, ele vai estar a 78. E agora, indo aqui para o quinto também ele não tem nenhum ferro perto, ele joga uma seta, né, para que você entenda mais ou menos de onde ele está começando. E o segundo ferro, ele diz 65, a partir daí você faz a distribuição. Você observa, né, sempre o tamanho do ferro e as bitolas, tá vendo aqui, ferro com 9 metros, a bitola 12,5 e o outro ferro 10, com 5 metros. E aqui, esse ferro aqui não é diferente. Observa aqui a seta, né, a que ele se refere, e faz do mesmo jeito. Tá vendo? Aqui ele falou o espaço que você deveria ter, tá vendo? E aqui também o espaço. Esse lance 5 aqui, ele é o mais complicado. Por quê? Porque aqui você vê duas medidas. Você vê uma medida com 73, você vê uma com 1,65 m. Observe que aqui, ó, ele está mostrando que é para você passar esse ferro desse aqui, essa medida aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí ele diz passe 73. E o segundo ferro, ele diz que você começa daí para cá com 1,65 m. Por isso que ele se torna complicado, porque ele tem a referência do primeiro ferro indo e depois com a mesma seta ele indica o outro voltando. Por isso que ele se torna complicado. Esse ferro aqui é o ferro 12,5, com 9 metros, e o outro ferro é o ferro 10 com 5 metros. Aqui no 6 já fica bem mais fácil do camarada entender. No 6 aqui, que só são dois, ele deixa uma referência. Qual é a referência que ele deixa aqui? Se você observar bem direitinho, ele está parecendo com esse, não é? Que ao mesmo tempo esse aqui, ó. Se esse tinha como referência esse também vai ter como referência esse aqui, que dá 91, tá vendo? 91 aqui, nesse caso, esse ferro aqui, como você vê, esse ferro aqui, como você vê, só vai ser um ferro 12 com 9 metros, então não fica nenhuma dúvida que ele vai pegar exatamente nesse giro aqui, voltando 91. Então aqui nesse lance é só observar, né, porque sempre vai indicar aqui, né, como você vê aqui,
Esse aqui que é o ferro 12,5 com 7 metros e 50. Veja que aqui ele pede para passar 28 depois da viga, aqui dentro do capitel. E o segundo ferro, ele já deixa ele, olha só, ó, começando daqui para cá, 1,25 m, né? Então ele passa 1,25 m e onde ele chegar, está certo, né? Onde chegar, chegou. Aqui ele está dizendo a respeito desse ferro aqui, que ele começa daqui para lá, nós já falamos sobre isso aí, são distribuídos aqui. Então, não são coisas assim, depois que você começa a se ligar até mesmo onde os ferros estão ficando com relação à cubeta, fica muito fácil de você tocar o barco. Algumas coisas o camarada tem que ficar muito atento, porque uns começam a seta daqui, como esse ferro aqui, por exemplo, aqui esse aqui, ó, tá dando a referência desse ferro de fora, onde é que ele começa, tá vendo? Então você tem que se ligar o que ele está dizendo. Ele começa de onde? Esse ferro. Observe aqui, os espaços que ele dá. Esse aqui era 2,55 m, esse outro está dizendo que é a 93. Aí vem, são os ferros que estão trabalhando iguais. Você vê aqui, são ferros de 5 metros, outro ferro de 7 metros. Então são os ferros que ele está tendo como referência isso aqui. Então, muitas vezes você pode pensar assim, mas mestre, os ferros, eles têm os tamanhos iguais. Quando esses ferros, gente, ele vem da Gerdau, é possível que alguns tenham tamanho diferente. Então, se tem tamanho diferente, eu vou te dar uma dica. Observe sempre aonde o ferro chega. Quando ele chega aqui, você vem como referência a cubeta. Se do outro lado ele passar mais do que eu está pedindo, não se preocupe. Agora, quando você vai cortar o ferro, aí é diferente. Então, gente, por aqui já dá para vocês ir tocando o barco. Como eu falei, são muitas coisas, muitos detalhes, mas já dá para você entender. No dia que você pegar uma distribuição ou um detalhe de laje igual a esse aqui, aí já dá para você já desenrolar. É isso aí. E vamos para a outra posição no próximo vídeo.